Como tema hoje de constelação familiar, eu quero começar com a frase de quem é esse sentimento ou essa emoção que eu sinto e que quando eu sinto, e eu falo assim para mim mesma, puxa, em sã consciência, não era para eu sentir essa raiva ou esse amor por essa pessoa desta forma. Então, às vezes tem pessoas que, por exemplo, têm um amor platônico, um relacionamento que ela não consegue sair de jeito nenhum, sabe? Já foram, já voltaram, já foram e voltaram, e daí cada um se casou e ainda continuam se vendo e ainda aquilo continua influenciando a vida da pessoa e aquilo é algo mais forte do que ela mesma. Então, obviamente, isso pode, lógico, trazer relacionamentos de outras vidas, e pode, porque às vezes a gente vê isso claramente numa constelação de algo que talvez não pôde ser terminado ou vivenciado por muitos motivos em outras vidas, mas também pode ser a confusão de um amor por alguém que não necessariamente seja aquela pessoa. Então, eu vou explicar melhor. Às vezes, numa família, morreu um irmão, por exemplo. Quando a gente ama uma pessoa de fora do sistema, a gente ama de uma forma mais, vamos dizer assim, controlável, né? Mais equilibrada. Quando é alguém do nosso próprio sangue, é um amor diferente, né? Então, se alguém da família, por exemplo, perdeu um parente, um ente querido, né? Um irmão, e numa circunstância que a família teve dificuldade de lidar com isso, então, quando alguém morre cedo, geralmente é criado um trauma, que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a morte. Isso gera um medo e um apego e um amor ou uma tentativa de substituição daquela pessoa. Isso pode ter acontecido há 2, 3 gerações atrás, não é? Então as pessoas tentam colocar um filho adotivo no lugar, né, e amam e ficam em cima daquela criança ou daquela pessoa que depois cresce como se fosse assim, né, um amor que é impossível de se desconectar, um medo de perder. Tem muita gente que tem esse sentimento, um medo de perda muito grande. Mas aí a pessoa fala, mas eu mesmo nunca perdi nada. Então, ou nunca perdi alguém tão próximo. Por que eu sinto esse medo? Fico nessa neurose, né? Ou nesse sentimento que às vezes causa tristeza, que às vezes causa problemas nos relacionamentos, porque fica um medo, fulano vai sair, o que vai acontecer? O tempo inteiro com medo de perdas. Porque provavelmente houve uma perda muito grande. Voltando no amor platônico. Muitos amores platônicos têm relação com alguém do sistema ou tem também uma fidelidade a alguém que também já teve um amor platônico, que não pôde vivenciar, né? Então são aqueles amores de antigamente, né, que a pessoa, sei lá, era de um outro país e falava que ia voltar e não voltava, não mandava mais cartas, enfim. Ou aqueles relacionamentos impossíveis, que era, né, o relacionamento era só o olhar, né, mas nunca de fato aconteceu algo para a pessoa vivenciar mesmo na realidade o que é um amor, né, porque os amores vivenciados na mente ou somente de uma forma sentida, mas não prática, né, são amores que saem da realidade. Só que ficam num lugar mitológico do sistema familiar. E esses lugares, eles são impossíveis de serem vivenciados. Então, existem famílias que têm esse tipo de comportamento, de não conseguirem realizar e colocarem esses amores, eles colocam esses amores como se fosse algo mítico, né, mitológico, vira um Deus, uma coisa que não é real. Quando também, como eu estava dizendo, teve alguém que perdeu um irmão e é necessário colocar uma outra pessoa no lugar,
Às vezes a gente se relaciona com alguém de uma forma que vai além de um relacionamento afetivo, emocional, sexual, né? Vai muito além. É como se eu trouxesse o medo da desconexão com aquela pessoa, mas não tem a ver com um relacionamento afetivo, tem a ver com o medo de desconexão de alguém próximo, de um irmão que foi perdido, de uma irmã que foi perdida, de um filho que foi perdido, e que fica esse sentimento de medo de desconexão. Né? Então, tem pessoas que elas são extremamente apegadas. Tem pessoas que são praticamente, elas sofrem muito na mão, né, nas mãos de um relacionamento, mas elas não saem, elas não conseguem sair. Porque aquele relacionamento, ela não significa o relacionamento em si. Porque quando é só o relacionamento em si, a pessoa fala, puxa, eu gosto dessa pessoa, mas essa forma da gente se relacionar é tão ruim que realmente é melhor sair. Ela consegue sair. Mesmo amando, mesmo tendo, né, mesmo conseguindo enxergar que aquela pessoa tem muitas qualidades, tem muitas coisas boas. Mas quando de fato ela está emaranhada com um sentimento de perda de alguém de sangue, ela vivencia com outras pessoas de fora como se fosse outra perda igual. Então, o que eu quero colocar, né, nesse programa de hoje é que quando a gente consegue colocar a pessoa de volta no sistema familiar, onde a gente consegue enxergar realmente o que aconteceu, por que aquela pessoa foi embora cedo, a gente consegue aceitar o destino do outro, nós conseguimos nos despedir daquela pessoa, nós também podemos liberar essa pessoa. Porque quando a gente vê que numa constelação, uma mãe que teve um aborto não consegue liberar a culpa dela, ela segura essa criança. E isso causa raiva num sistema familiar, causa perdas financeiras. Muitas perdas financeiras têm a ver com abortos, né? Então, nos liberarmos das culpas, nos liberarmos dos sentimentos que ainda não foram resolvidos, nos colocam na amplitude da vida, do caminhar natural, das relações gostosas, mais leves, da forma de ganhar dinheiro mais leve, nos coloca em situações físicas mesmo, sem sofrimentos, né? Então a gente vê que tem famílias que até na hora da morte, né, é algo que é uma passagem difícil, mas foi algo simples, rápido, né? Não é aquele drama todo, daquele sofrimento todo. Que sofrimento é esse que as famílias vivem? Quando a gente vê pessoas que têm muitos problemas de sofrimento mesmo, sofrimento com relacionamento, filhos doentes, problemas financeiros graves, que sofrimento é esse? Será que é só daquele casal e daquela família ali naquele presente momento? Ou isso está relacionado a algum sofrimento muito grande que teve em relação à imigração, em relação à guerra, em relação a mortes prematuras, a destinos difíceis? Só quando a gente consegue aceitar os destinos difíceis dos que vieram antes, nós podemos nos tornarmos seres mais leves, com relacionamentos e histórias mais leves. A nossa evolução, ela acontece de forma mais branda. Não precisa acontecer grandes golpes, grandes sustos, grandes sofrimentos, grandes dramas. Então, olhe, né, para sua família, comece a, pelo menos, colocar, né, de alguma forma num papel quais foram os grandes dramas, né? Se teve realmente algo que foi muito difícil para essa família e que sentimento isso trouxe. Foi um sentimento de nunca mais vou ter isso, né? Porque quando morre alguém de forma prematura, fica aquela sensação, nunca mais. E quando a gente traz de volta a energia daquilo do nunca mais, aquilo agora pode ser amenizado, olhado de uma outra forma. A história pode ser vista agora com menos sentimento, mas com mais consciência.
Histórias que são vivenciadas com muitos dramas sentimentais, emocionais, são histórias com menos consciência. Quando a gente consegue ter mais consciência, os nossos dramas emocionais diminuem absurdamente. Então as pessoas não sofrem mais de amores que não são possíveis, de sonhos não realizados ou de vontades que não podem ser, enfim, conquistadas. Então, gente, olhar para os sentimentos, para as relações, para as coincidências, que não são coincidências, não existem coincidências na nossa família, mas quando nós estamos presentes de forma consciente, nós conseguimos diminuir esse sentimento, esse drama emocional. Então, estar presente, enxergar, mas aprender a enxergar novamente, porque nós perdemos um pouco essa forma de enxergar. A gente aprende a enxergar com os nossos sentidos, mas cadê o sentido espiritual de enxergar de forma espiritual as coisas? Será que a gente só enxerga com os nossos olhos físicos? Até eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei, eu não entendo como uma pessoa que às vezes está no hospital ou ela está passando uma situação muito difícil, ela está lá passando, mas ela não quer enxergar o que aquilo significa para a vida dela. Ou ela só quer enxergar da forma que convém a ela, porque é difícil a gente enxergar que nós, de alguma forma, temos uma frequência com aquela história. Só existe o encontro quando alguém anda 50% e o outro chega a 50%, ou a situação 50%. Então, nada veio de encontro à minha vida como se fosse algo ruim, uma onda gigante. Não, veio algo de que eu fui atraindo aos poucos. Por isso que é importante a gente fazer trabalhos terapêuticos de conscientização, olhar o todo que nós estamos inseridos. Isso inclui o Brasil, inclui o nosso planeta, inclui o momento que nós estamos vivendo. Ou seja, entender o porquê nós estamos nessa frequência e como nós vamos passar por tudo isso é que faz a grande diferença. Sem grandes dramas, mas com uma grande amplitude de consciência espiritual.